clara e profunda, que não traga prejuízo maior do que a própria ação da droga dentro do processo social. Então nós acreditamos que tudo isso é uma passagem. A gente vai ver lá adiante que tudo isso passou de uma forma boa, trazendo ensinamentos, resgates, provações, mas ao mesmo tempo trazendo aprendizados extraordinários dentro do processo evolutivo. Dentro dessa visão que o pensamento espírita traz, nós vamos perceber o seguinte, que dentro de toda essa desordem, como dizíamos, tem uma ordem. A ordem espiritual é uma ordem de leis perfeitas e precisas. O que aparece aqui no mundo dos efeitos, no mundo dos corpos, é uma espécie de desordem. Como a gente sofre a ilusão dos sentidos e perceber o mundo pelos sentidos físicos, a gente não analisa o invisível, a gente não analisa a causa que está por trás dos efeitos. Mas isso aqui tudo é manifestação dos efeitos evolutivos, da necessidade evolutiva do próprio homem. Isso tudo são momentos que a gente precisava passar para aprender, porque é o fruto das nossas construções, é a colheita da nossa sementeira. As convulsões sociais também tem que ter essa visão de aspecto sócio-espiritual. Há toda uma manifestação espiritual atrás disso. E nós estamos vivendo isso tudo no finalzinho do século, não é à toa, que é para a entrada do milênio novo, de uma realidade diferente. Daqui a pouco a gente entra na nova realidade mundial, social, cultural. Com essa espiritualização que está acontecendo no mundo, nós poderemos até fazer uma espécie de ilação mental para concluirmos a nossa primeira fala antes do intervalo, que é o seguinte: nós estamos vivendo hoje no mundo uma espécie de desmaterialização em tudo. A desmaterialização em todos os aspectos e conceitos, até a desmaterialização das ideias materialistas, até mesmo a desmaterialização do conceito de materialismo. Primeiro que quando foi detectado que a matéria não existe, o que existe é um estado de energia, a matéria é uma energia manifesta, coagulada, a matéria é um estado diferenciado de energia. Então, se a matéria não existe, o que existe é energia, os materialistas ficaram sobrevivendo de teimosos que estão. Mas o que ocorre é que nós estamos vendo o seguinte: no passado, quando nós éramos menos relacionados com os fenômenos da mente, com as percepções mais da intimidade, dessa natureza essencial que a gente está tentando descrever na nossa abordagem, nós vivíamos muito mais da matéria, o espírito que somos. Hoje a gente vive mais um pouquinho do espírito que somos com a matéria que utilizamos. Então a gente tinha um comportamento onde existia muita matéria, e se a gente tivesse que usar uma palavra, seria a palavra informação, porque essa palavra informática, se a gente for buscar as suas origens e buscar o termo informação, a gente vai acabar encontrando espiritualização como uma palavra mais sinônima, mais próxima. De espiritualização seria informação. Então, no passado nós tínhamos muita matéria e pouca informação. Informação no sentido de compreensão do que os fenômenos da vida queria dizer, da compreensão das leis que estavam atrás do próprio fenômeno material. Então vejamos um exemplo simples. Hoje nós temos uma comunicação extraordinária que nos deu a informática, nos deu a informação. Mas no passado nós tínhamos o quê? Muita matéria e pouca informação. Hoje nós temos pouca matéria e muita informação. Houve uma época que até os escritos eram na pedra, como foram recebidos os 10 mandamentos. O que era a pedra com os 10 mandamentos? Para escrever 10 leis, precisou gastar 2 folhas de pedra. Hoje você escreve aquilo num pedacinho de papel. Naquele tempo você tinha muita matéria, pouca informação. Depois veio a imprensa, do século XV. Aí o homem antes disso descobriu o pergaminho. O pergaminho já não era pedra, era só aquele negócio mais volumoso, era um papel grande. Mas mesmo assim, o pergaminho para o papel de hoje, o pergaminho era muita matéria, pouca informação. Hoje o nosso papel é pouca matéria, muita informação. Daí veio a imprensa foi diminuindo, foi botando pouca matéria, muita informação. E nós fomos avançando. Depois descobrimos as ondas eletromagnéticas, criamos as comunicações via rádio, telefone, TV, fax. Hoje estamos nos computadores, de uma forma extraordinária, nos transformando no homo tecnológicos, o homem de pouca matéria e muita informação. Nós estamos assistindo isso em tudo. Esse pensamento nos veio
quando nós estávamos na Alemanha. Eu estava pensando sobre isso na Alemanha e fui num sanitário europeu e vi um rolo de papel higiênico. Aí me veio essa ideia, porque o rolo de papel higiênico aqui do Brasil, que eu alcancei, era aquele buraquinho que era a conta de entrar, aquele pauzinho que ficava naqueles antigos porta-papéis, que tinha uma molinha dentro que encaixava. Todo mundo aqui alcançou isso. E aí a gente tinha um rolo e tem até hoje, assim mais ou menos de uns 10 centímetros de papel. Hoje o rolo de papel higiênico vem com um buraco cada vez maior. E a quantidade do papel é a mesma. Porque aquilo, pouca matéria, muita informação. Aí, lá no sanitário da Europa, o rolo de papel era quase o tamanho do próprio rolo. E tinha só assim uns 1,5 centímetros, 50 metros. O do Brasil era 40. Ali já era pouca matéria e muitíssima informação. Tinha 50 metros de papel e papel mais macio, mais confortável. Quer dizer, já era a desmaterialização em tudo. Se a gente chegar nos computadores, o que é um computador? Antigamente um computador de banco era metade dessa sala. As impressoras tinham 2,5 metros. Era muita matéria, pouca informação. Hoje a gente tem uns computadorzinhos que o camarada carrega numa pasta 007. Pouca matéria, muita informação. Então isso tudo é uma desmaterialização em tudo. Os nossos rádios, nossos instrumentos, é tudo muito grande. Hoje é tudo reduzido, tudo pequeno, tudo menor. Pouca matéria, muita informação. Por quê? As leis da natureza vão se fazendo sentir. O homem vai transformando a concepção e a possibilidade de perceber essas leis dentro da dimensão de imperfeição e até na dimensão grosseira das suas próprias concepções. Na hora que ele descobre as leis vão melhorando o homem. Porque uma vez o homem conhecendo melhor a lei da vida, ele passa a viver melhor a própria vida. Aí as leis vão transformando o homem vai transformando as leis. Aí nós estamos vivendo uma desmaterialização, que é a mesma coisa de dizer que nós estamos vivendo uma espiritualização em tudo. Por isso que nesse final de século, são tantos movimentos extraordinários que apontam a espiritualidade na medicina, faz experiência de quase morte, as regressões de memória dentro da psicologia mostrando as hipóteses da reencarnação, a transcomunicação instrumental mostrando a sobrevivência dentro dos equipamentos eletrônicos, a física detectando uma hipótese extraordinária que sem a reencarnação o universo desaba, eles entrando dentro do processo espiritual, os físicos quânticos hoje tocando a natureza essencial do ser humano, a biologia descobrindo os campos de vida que nós carregamos, o campo espiritual. Então é a espiritualização em tudo, é a evolução natural das coisas. Por isso Allan Kardec dizia que os princípios espíritas são tão naturais, estão tão intricados dentro das leis da natureza, que um dia ele alcançará o pensamento e o universo do conhecimento humano, independente de crenças, religiões, etnias ou culturas sociais, porque são leis da natureza. E todos esses movimentos hoje para discutir os fenômenos da natureza, as grandes epidemias, a salvação do planeta, imagina, a gente destruiu, agora está pensando em salvar a camada de ozônio, o movimento ecológico, a proteção dos animais, o movimento inteiro para salvar a Terra, a gente já começa a ter uma consciência mais planetária, uma consciência mais, até chegar a consciência quântica não vai demorar muito, mas já é uma coisa mais holística, mais abrangente. Nós já temos uma visão tanto diferente dos dias passados, e todos esses movimentos, principalmente os movimentos para erradicar da Terra as epidemias morais, como por exemplo a erradicação da droga, a erradicação da AIDS, porque por enquanto a gente ainda está querendo a saída, mas já começamos a achar que isso é um problema, isso é muito positivo. Porque o fato de discutirmos que isso é problema já é um grande passo, que hoje tem 20 mil cientistas tentando descobrir o vírus da AIDS. E eu acredito que o vírus da AIDS vai chegar à solução facilmente quando o homem começar a discutir a ética do sexo. Porque hoje, por exemplo, dentro da AIDS, não existe nenhum questionamento sobre a ética do sexo, sobre a qualificação moral das pessoas na atitude sexual. Todo mundo quer um preservativo para resolver, uma vacina para solucionar. E não vai conseguir por enquanto, porque o indivíduo às vezes quer a vacina para continuar a fazer as mesmas safadezas que ele deixou doente. E essa funcionalidade da AIDS não é um castigo de Deus, mas é um equilíbrio na natureza. Enquanto o homem não entrar nessa ordem de coisas, esse equilíbrio não se estabelece. Porque olha o que acontece com as drogas, nós poderíamos dizer a mesma coisa que pode acontecer com a AIDS. Hoje tem o problema de todo mundo procurar a descoberta da vacina, porque hoje não tem mais. A AIDS do passado era uma doença que muita gente atribuía preconceituosamente aos homossexuais. Hoje não existe isso,
E a AIDS não tem mais nem grupo de riscos, existe comportamento de risco. A droga é um comportamento de risco para contaminação. Porque esse comportamento de risco você inocula uma seringa injetada, porque a maioria dos drogados vão buscar seringa nos lixos hospitalares. É ali onde tem uma grande manifestação de contágio, porque nos lixos hospitalares tem muito exame de drogados e a seringa vai contaminada. Depois, assim como há uma troca muito grande de parceiros entre os promíscuos, há também uma troca muito grande de seringa entre os drogados. Daí um viciado transmite para o outro através da picada, sem esterilização, sem os cuidados naturais. Mas existe uma vacina da AIDS, facilmente resolvível o problema. Essa vacina até vou registrar o royalties, porque foi eu que descobri ela, é barata, não paga nada, não tem exame no laboratório, você não precisa pagar royalties americano, vacina facílima, todo mundo compra, não precisa ir no supermercado, não precisa ir na farmácia, nem por telefone. A vacina é você mesmo que se aplica. O nome da vacina da AIDS chama-se Fidelidade. Se o indivíduo se vacinar de fidelidade, está resolvido. Basta que a humanidade se vacine uma década, 10 anos. Só vai acontecer um negócio. Todos os contaminados vão levar o vírus com eles para a Copa. E aí os fiéis, os seus parceiros, vão ficar imunes. E resolve-se o problema. Vai acontecer com a AIDS o que aconteceu com a Austrália, que precisava fazer plantações agrícolas, mas tinha um problema dos ventos alísios. Eles sempre exportavam alimento. Como eles botavam a semente, os ventos vinham e tiravam a semente do solo. E eles não conseguiam plantar. Aí inventaram uma espécie de palma para barreirar os ventos. O cientista foi contemplado, foi aplaudido, que essas palmas cresciam, faziam uma barreira. O vento vinha, a palma parava e a agricultura ficava. Mas depois de uns 6 anos, começou a ter um problema. As palmas produziam um tipo de semente que, quando chegava na época certa, ela secava e abria naturalmente. O vento vinha e jogava a semente. Ela caía no solo, protegido pelo vento da própria palma. Ela reproduzia a palma e não reproduzia a agricultura. Com 10 anos, a Austrália estava com invasão de palma maior que as Ilhas Britânicas, e não tinha uma agricultura cultuada. Aí foi uma desgraça. O cientista que inventou começou a ser apedrejado. Aí foram descobrir o que fazer para acabar com as palmas, porque até nas matas, para tirar a madeira, tinha que destruir palmas. O fundo de casa nascia palma de graça para tudo quanto era canto. Era uma contaminação generalizada. Aí inventaram, fizeram uma reunião de 8 dias em Sydney e pensaram um besouro, um tipo de inseto que gostasse daquela palma. Por ironia do destino, encontraram o besouro no Brasil, lá no Amazonas. Pegaram o besouro, não precisou nem fazer inseminação artificial, porque o besouro adorava a palma. Ele comia aquilo como se fosse manjar dos deuses. Soltaram os besouros brasileiros em cima das palmas australianas, que o negócio foi um sucesso. Mas aí, com 2 meses, o pessoal se arrependeu. Começou a ter uma invasão de besouros. Era besouro para tudo quanto era canto. 6 horas tinha que dar blackout, porque eles eram atraídos pela luz, empatavam o trânsito, o pessoal ia empatador. Invadia a casa, caía na comida, era uma confusão. Aí o cara que teve a ideia de botar o besouro começou a ser xingado. E recebeu o prêmio porque deu a ideia do besouro. Você vê que o Augusto dos Anjos estava certo. A mão que aplaude é a mesma mão que apedreja. O ser humano muda de estabilidade de conceito de uma hora para outra. Aí o que aconteceu? A lei da natureza resolveu o problema. Não precisou os australianos se preocuparem. Porque aquele besouro só comia aquela palma. Foi aumentando os besouros, aí ficou numa contingência maior que as palmas. Como o besouro só comia aquela palma, eles foram comendo e acabando a palma. E foi acabando a palma, acabando o besouro. Foi ficando palma para besouro para palma, acabou as palmas, acabou o besouro. A mesma coisa aconteceria se a gente se vacinasse de fidelidade. 10 anos, prazo máximo para acabar ele na Terra. Hoje os hemofílicos têm controle nos hospitais. A maioria que se contaminou foi porque não sabia do vírus, foi nos anos 80 com descuido e cuidados. Hoje tem exames que você sabe se tem AIDS em 5 segundos. E aí é só você se vacinar de fidelidade. O grande problema é que ninguém quer discutir a ética do sexo. Todo mundo quer o preservativo para garantir a promiscuidade. A AIDS é uma resposta do desequilíbrio promíscuo da sociedade moderna. Da mesma forma que o efeito da droga, o efeito social da droga, foi a resposta do desequilíbrio da liberação de um momento social de apelo da juventude, por conflitos de gerações anteriores. Da mesma forma que a liberação do sexo trouxe o prejuízo da promiscuidade. Então, naturalmente, isso se solucionaria. Então, não quer dizer que a AIDS seja um castigo, mas é uma resposta da natureza dentro do processo de evolução. Basta que a gente veja com os olhos do otimista e pensando que existe sempre a ordem na desordem e que tudo isso aqui, o homem faz parte de um ecossistema.
Se na natureza tudo tem ordem, tudo é perfeito, nós também somos frutos dessa natureza. Nós não somos abortados da natureza. A prova desse ecossistema é que depois da guerra, de todas as grandes guerras, que morreram muitos soldados, nasciam mais filhos homens do que mulheres, das próprias mulheres. A produção de macho era muito maior, até equilibrar, os homens ficavam faltando, porque a guerra matava muito homem, não ia mulher para a guerra. Aí passava uma época que a mulher só tinha filho homem, sem ela escolher, a natureza fazia o processo. Porque há um ecossistema, há uma ordem em tudo isso, há um equilíbrio da natureza e nós fazemos parte dele. Agora, tudo isso está preso às conjunturas espirituais, porque essas leis têm uma causa, uma funcionalidade, uma ação e um domínio espiritual na sua profundidade. O problema é que a gente quer julgar tudo pelo mundo dos efeitos, pelo mundo dos sentidos, pelo mundo da realidade sensorial, como as ciências contemporâneas, como nós dizíamos no começo da nossa fala, tem demonstrado que os nossos sentidos estão limitados, que o nosso cérebro é apenas uma decodificação da capacidade extraordinária que é a nossa mente. Nós temos que mudar inclusive o conceito das coisas e perceber o efeito ou a avaliação das coisas buscando a causa através dos efeitos e não tentando corrigir no efeito a solução que não está nele, ficar no efeito a solução que não está nele. Então, nesse panorama das drogas todas, nós temos que também incutir o pensamento espiritual dentro do contexto. Nós estamos usando alguns conceitos, algumas ilações e comparações para que a gente possa fazer essa ponte de que é importante discutir esses problemas, não como se eles fossem problemas externos a nós, porque se o indivíduo se torna um viciado, é porque algumas razões internas lhe motivou, e essas razões internas estão na sua natureza espiritual, porque é o que ele é. O que o homem é a sua personalidade, o seu caráter, o seu psiquismo, e isso não é fisiológico, isso não é orgânico, isso é de uma natureza mais essencial que está além dos seus sentidos. Os sentidos e o corpo é apenas a oportunidade que a natureza dá para que isso se mostre, para que isso se exteriorize. Nós estamos aqui vivendo uma série de conflitos e de aprendizados porque o espírito evolui pelo contato social. É até uma resposta que os espíritos dão no livro dos espíritos. A evolução se dá pelo contato social. Esse atrito do contato social, que se dá pelas reencarnações, é a forma que tem para que a natureza essencial, que é a perfeição do homem, brote, saia, se exteriorize. É como se esse fosse o único recurso da perfeição de dentro se exteriorizar através da imperfeição de fora. Se a gente apanha, por exemplo, um caroço de abacate, você não vê o abacateiro ali dentro. Você não vê o pé de abacate, como a gente diz aqui no Nordeste. Mas se você cortar aquilo direitinho, botar no microscópio, usar lâmina de todo tipo, com todos os recursos da biologia, você vai descrever aquele corte do caroço de abacate com todas as possibilidades tecnológicas, mas você não vai ver o abacateiro. Porque ali tem um essencial que não é visto. Mas aí você abre a terra, enfia o abacate dentro, fecha, aí de repente um potencial que você não via, que não foi captado, não foi medido, não foi percebido pelos seus sentidos, vai mudando o abacateiro, o caroço do abacate. De repente ele brota, o abacateiro começa a subir e se transforma em algo extraordinário. Ali tinha um essencial que não foi visto. Ali tinha uma natureza essencial que não foi percebida, que não era alcançada, porque os nossos instrumentos científicos do nosso tempo, eles foram feitos para mensurar tudo que é concreto, tudo que é palpável. É uma retratação dos nossos sentidos. Os aparelhos são a retratação daquilo que nós achamos que somos. Daí que o modelo de ver o mundo não deve ser o modelo do concreto. O modelo que convém ao homem é o estudo do abstrato. É o novo paradigma da ciência do mundo. É muito mais interessante nós começarmos agora a discutir o abstrato que está por trás do concreto. Porque não existe concreto sem ser abstrato, muito embora exista abstrato que não é concreto. E o que nós somos é uma essência que não é vista. Então, a droga também tem um essencial que não é visto. E esse essencial que não é visto atua no outro essencial que nós somos. Como alguns fenômenos da natureza são fenômenos que se relacionam nessa outra dimensão essencial, às vezes a gente sofre a intercalação dessa realidade sem perceber a realidade em nós mesmos. Mas nós não estamos drogados. E basicamente as perspectivas que poderiam apontar nas terapêuticas possíveis de alcançá-lo, de serem alcançadas por ele,
Em verdade, hoje há alguns métodos até mais modernos no que diz respeito ao trato com as drogas no sentido da recuperação. Em alguns países mais avançados, existem terapêuticas que são feitas até com alguns controles de recursos tecnológicos a nível de equipamentos eletrônicos, com mensurações precisas das reações psíquicas do viciado. Há outros tratamentos que envolvem uma espécie de aproximação do viciado de pessoas que são abstêmicas, que são ex-viciados, uma espécie de terapia de grupo, mais ou menos parecida com os alcoólicos anônimos, conhecidas como AA. E essa terapia dos toxicômanos anônimos, elas trazem também uma característica muito peculiar no que diz respeito ao trato com o viciado, porque ali, nesse tipo de terapia, eles começaram a adaptar também algumas técnicas parecidas com essas técnicas americanas e europeias na recuperação das drogas. Mas dentro desse grupo de técnicas há uma variação muito grande, exatamente porque nesse campo as perspectivas de recuperação não são muito frutíferas, não tem assim uma eficiência tão grande quanto tem os alcoólicos anônimos. Primeiro porque a droga, devido à potencialização do alcaloide, ela cria uma reação cíclica no indivíduo. Reação essa que é curiosa. O indivíduo deixa de usar, por exemplo, a cocaína, a heroína ou qualquer droga pesada, e daqui a 3 ou 4 anos ele se dá com um repente de reação orgânica em que ele sente o apelo da droga como se estivesse no auge do uso, mesmo ele estando abstêmico há anos. Ele passa um período de dias e até de momentos durante o dia de apelo ao desejo da droga, tanto pelo efeito de uma dependência psíquica quanto pelo efeito de uma dependência física. Uma é o que se chama de hábito, a outra se chamaria do vício, essas dependências. Então ele passa a ter um desejo como se tivesse utilizado a droga há 2 ou 3 dias atrás. Esse processo cíclico é tão interessante que estão se estudando se aqueles resíduos químicos que os indivíduos que ingeriram droga, ao tornarem-se abstêmicos, ao deixarem de usá-la, por quanto tempo de vida aqueles resíduos ainda se localizariam nas estruturas orgânicas da pessoa. E eles foram descobrir, os pesquisadores, que há casos de pessoas com mais de 12 ou 15 anos que ainda tem esse apelo posterior para o uso da droga. Nós vamos perceber também que há alguns tratamentos mais difíceis, tipo os tratamentos de choque meio sofrível, onde se retira o indivíduo do convívio com a droga e o isola em um quarto, ele tem só ali o contato alimentar, foca-se as paredes do colchão, nas laterais do piso, colchão bem almofadado, e deixam ali. Na hora que ele tem a síndrome da abstinência, que é o apelo compulsivo para a droga, ele entra numa crise de delírios trêmulos. Somente sabe o que é desagradável de ser visto numa crise dessa quem já viu. É mais ou menos um transe de epilepsia consciente, em que o indivíduo fica com os olhos abertos, arregalados, ou às vezes fechados, e ele treme o corpo todo, até os músculos da face. E de repente ele começa a se jogar pela parede, rolar pelo chão, a pular como se estivesse assim, convulsionado, ou num transe,
de um espírito endemoniado, como a gente assiste em alguns filmes de ficção, de exorcismo. E ali ele tem uma sudorese e uma perda de líquido impressionante. Logo após isso entra uma equipe de terapeutas, ele aplica soro, ele bebe soro para recuperar a perda do líquido, para não entrar em desidratação. Depois de um certo período dessa crise de delírios trêmulos, ele se sente como se tivesse sido surrado. Há uma queda no equilíbrio moral, é um sofrimento terrível. Depois de umas 4 ou 5 horas, quando ele recupera o fôlego, ele começa a sentir uma série de reações nauseantes. Se não se alimentou, ele vomita bile, ele sente cólicas, dores nos músculos e a saudade terrível da droga como uma angústia, uma força inexplicável. Porque esse é que é o problema da dependência, as duas respostas, uma orgânica e uma outra psíquica. Se o indivíduo nesse estado possui qualquer sensibilidade mediúnica, ele começa a entrar em crises de delírios, mesmo não tendo. O delírio já existe, o delírio psíquico. Ele começa a ouvir vozes, imagens, e se ele estiver rodeado de espíritos inimigos ou de obsessores, se ele tiver um compromisso existencial nessa área, essas entidades se locupletam da sua vulnerabilidade e aí o induz a sofrimentos pertinazes, e ele se sente atormentado por perseguições de imagens e vozes que ele não sabe de onde vem, mas que para ele ali naquele momento é tão vivo quanto o terapeuta que entrou para lhe dar o soro. Quando se conversa com um drogado que teve síndrome de abstinência, a impressão que você tem é que ele está fantasiando, mas é exatamente aquilo que acontece. A desestruturação psíquica é tão estonteante que até eles mesmos se chocam com o que ocorre. Pós o delírio extremo, aí os terapeutas vão assistindo durante mais uns 2 ou 3 dias novas crises. Elas vão sofrendo uma intermitência na periodicidade das suas repetições e elas vão também se enfraquecendo. Aí o indivíduo é retirado desse quarto e é colocado no convívio com o grupo. A essas alturas ele já perdeu peso, está um pouco abatido, com todas as suas da estruturação sintomática por esse esforço forçado do delírio extremo. E após essa fase ele entra, a depender do tipo de clínica ou depender do tipo de terapia que ele esteja sendo empregado, ele entra num tipo de participação com grupos. Há um outro tipo de tratamento menos pesado como o delírio, que é feito numa clínica nos Estados Unidos, que motivou inclusive a execução de um filme, onde os pais internam os filhos. E lá nessa clínica há um tipo de tratamento diferente. É um auditório como esse, uma plateia imensa, às vezes dá até 800 ou 1000 pessoas. Nessa plateia se misturam os pais do viciado, os amigos do viciado e todos os viciados internos da clínica. As sessões são feitas assim em público. Aí os terapeutas vão trabalhando com cada viciado interno e criando ele um estímulo de aceitação de que ele é drogado. Pouco a pouco ele vai ouvindo outros depoimentos, vai entrando em um processo de aceitação e não de negação ou rejeição da sua possibilitação viciosa. E aí ele chega diante do público, aquele drogado que está preparado durante a semana, ele vai dar o seu depoimento e conta a relação dele com os pais, o que levou ele a usar a droga. E ele faz o depoimento mais sincero que ele possa fazer. Ele pode culpar o pai, culpar a mãe, achar que eles são culpados. Os pais são preparados, assistem outras sessões antes
E os pais são avisados que dia o filho vai dar o depoimento, que é para eles se prepararem emocionalmente. E de repente os pais ouvem depoimento dos filhos que eles jamais imaginaram que um dia alguém dissesse isso deles. É um tanto interessante, porque é o ângulo de onde o filho enxerga os pais. E de onde os pais estavam, eles jamais imaginavam que assim é que estavam sendo vistos pelos filhos. Daí há uma inter-relação entre a realidade existencial dos pais e dos filhos. Posteriormente, o filho, depois que ele passa todo o processo interno de avaliação, ele é levado, é dado a alta e ele volta para casa. Volta para casa e tem um certo período de estabilização familiar. Esse tratamento tem dado um resultado extraordinário exatamente por causa dessa dupla participação da família, até na hora do depoimento do drogado de público. O que acontece depois disso? Esse drogado se oferece como voluntário, na realidade agora ex-drogado, para ser um dos monitores daquelas turmas de drogados ainda viciados que estão ali internos. Então, o próprio monitor é um agente motivador da liberação da droga dos outros viciados. É todo um esquema psicológico muito bem montado e tem dado um certo resultado. Uma outra coisa que está sendo feita, também isso já na Europa, é colocar o drogado no estúdio, do outro lado fica o terapeuta e ao lado dele fica uma droga, ou a maconha, ou a cocaína, ou a heroína, ou a LSD, a droga que ele utilizava. E ele vai assistir filmes de pessoas se drogando. No cérebro dele está ligada uma função de aparelhos, onde a leitura do resultado das suas reações cerebrais estão do outro lado do estúdio. Ele se comunica pelo vidro com os terapeutas e não vê a leitura que está sendo feita das suas reações cerebrais. Aí eles vão passando, as pessoas se drogando. Não passa exatamente a droga da qual o indivíduo era viciado nos primeiros dias. Mas ele vai fazendo uma avaliação, ele vai assistindo e criando uma resistência para sentir cada vez menos o impulso de usar a droga. E quando ele sente que está preparado para ir para o estúdio, porque há toda uma terapia de controle antes, de diálogo, de conversação, ele participa em grupos, até que ele se oferece para ir para o estúdio, ele já não chega direto ao estúdio. Há todo um antepreparo que os terapeutas estabelecem. É quando ele entra no estúdio, ele foi escolhido, ele foi escalado, ele próprio se designa, se inscreve. Geralmente a lista para entrar no estúdio está sempre maior do que as vagas, e eles acham que isso é positivo. O indivíduo espera, porque quanto mais ele espera, mais é como se fosse um preparo que ele faz pela ansiosidade de estar lá. Aí eles vão passando as fitas, são pequenos filmes, só com cenas, e ele vai checando a vontade dele de usar ou não a droga. Então até o impulso do braço que vai, ele rejeita, ele sente uma agonia. Isso tudo vai sendo avaliado com a reação cerebral. Para cada estado desse que sai nesse filme, quando o drogado em cena está utilizando, entra um outro filme com o terapeuta já mandando que ele se acalme, dialogando, que reação ele está sentindo, qual é o seu desejo, sempre chamando ele pelo nome para valorizar a autoestima, e aí vai insinuando que ele pode vencer aquele processo, manda que ele medite um pouco, que ele respire fundo, e ali ele está sozinho no estúdio. A droga está do lado, mas ele não tem os objetos para inocular a droga, somente para checar se ele é capaz de tocar na droga. Se ele entra no desespero, a porta é aberta, os terapeutas apanham e fazem um tratamento mais de perto com ele. Aí ele fica em várias sessões, e eles vão fazendo a leitura do estímulo cerebral do viciado. Quando através dessa leitura eles vão sentindo que ele está caindo, eles ficam do outro lado do estúdio estimulando ele, como se aquilo para ele fosse uma batalha, onde ele está ganhando cada passo de luta. Com o tempo,
ele cria uma resistência tão grande de ver drogado se drogando, que a droga já não importa mais para ele. É uma coisa meio torturosa, mas tem dado muito resultado nos hospitais onde tem sido implantado isso, devido ao acompanhamento psicológico ou não. Depois os terapeutas entregam as reações do cérebro e há uma verdadeira disputa entre os drogados para mostrar quem está se recuperando mais. Eles mostram aquilo para os pais participam da avaliação. Muitas vezes os pais também ficam do outro lado do estúdio, dando aquela força para ele quando o gráfico cai. Então o indivíduo se sente amparado. É toda uma montagem psicológica, mas também afetuosa. Convida-se o amigo, a namorada dele para ir para o estúdio, para fazer a terapia. Então o camarada fica meio orgulhoso de mostrar que vai conseguir fazer alguma coisa. Ele é valorizado na autoestima. É um tipo de terapêutica curiosa, porque alguns psicólogos têm detectado que a inclinação do indivíduo à droga se dá exatamente no processo de autodestruição pela perda da autoestima. Ele já acha que não tem mais jeito, que é um dependente que não tem recuperação, e como a droga tem um apelo muito forte, ele mergulha a fundo e vai na viagem sem querer volta. Mas se as pessoas que estão em torno dele transladam para ele essa esperança, se preocupam com a história de vida dele, dialogam com ele, convivem com ele, ele passa a ter uma companhia que jamais teve. Ele passa a ser um centro de atenção através do afeto, da percepção dele próprio. Isso tudo vai estimulando. Aí esse drogado, quando sai, ele se oferece também para ser voluntário, também de estúdios ou de qualquer outra área. E muitas vezes, quando o drogado está em crise no seu apartamento, e tem sempre um plantonista de estúdio para fazer diálogos com ele em crise. E ali ele desabafa, vai conversando, vai exteriorizando, até que a coisa funciona. Há uma série de terapias, conforme vocês estão percebendo, dos mais variados tipos. Aqui nos países sul-americanos, há um envolvimento interessante entre religiosos e drogados, principalmente na área dos evangélicos, dos protestantes, que também tem dado resultados interessantes. É uma coisa de isolamento, onde eles ficam nos quartos, ali um vai dando depoimento para o outro, na hora que um entra em crise a turma segura, há uma certa solidariedade pela força, na hora que necessita, e pouco a pouco eles vão levando o indivíduo a uma busca para o processo luminoso da religiosidade, da religião. Então eles vão se apegando nos ensinamentos bíblicos, evocam aquela presença divina para eles e começam a achar que Deus está resolvendo o problema para ele e acreditar nisso. E acreditam de tal forma que muitos deles se recuperam. É uma espécie de sustentação psíquica que o drogado precisa, seja ela qual for. E os evangélicos têm conseguido fazer isso. E o indivíduo se apega nessa percepção espiritual de que Deus está resolvendo o problema dele. Claro que ele sai dali com toda uma afeição evangélica do processo da vida, tudo mais. Muitos até vão para a igreja, se tornam protestantes. Mas é muito melhor do que estarem viciados em drogas. É algo extraordinário. E um trabalho muito valoroso, porque as pessoas que fazem isso e que dirigem esses centros de recuperação, nós conhecemos alguns, hoje quase todos são pastores, tornaram-se pastores protestantes que saíram da droga e passaram a ser pregadores. E eles dirigem esses centros e recebem drogados e fazem uma tentativa de recuperação. Não é fácil, é muito difícil. E até a adaptação do drogado numa situação dessa, preciso é que ele tenha muita boa vontade. Quando o drogado é adolescente e menor, fica mais fácil até o pai induzir ou obrigá-lo pela persuasão que eles fazem com o filho. Mas quando o drogado é de maior,
não tendo mais aquela obrigação de respeitabilidade ao comando dos pais, aí fica mais difícil a recuperação, muito mais difícil. Como nós vimos ontem, o problema todo é que a droga vai atuar na zona nobre do cérebro, dando impulso e busca que no indivíduo é mais forte como a fome e a sede. Somente sabe o que é a dependência de droga o indivíduo que está mais ou menos com uns 8 dias sem comer. E tem gente que resiste até mais. 8 dias sem comer e sem beber. Quando ele já está assim meio trêmulo de fome. E você pega assim na frente dele e bota assim um bife à milanesa cheirosíssimo. Aquilo ali, só de imaginar para ele, o suco gástrico já fez um sucesso no estômago. O desejo do drogado é isso aí, 3 vezes mais potencializado pela droga. É como se nós juntássemos a fome e a sede num bloco só, e essas 2 forças de necessidade fossem traduzidas para ele pela vontade de querer a droga. Há outras clínicas que fazem outro tipo de recuperação. Eles vão tirando, alguns acham que tem que parar de vez. Não existe assim uma universalidade do tratamento. Uns são radicais. Outros vão lentamente diminuindo a dose viciada. Eles vão tomando doses menores. A intermitência também controlada. Se ele usava, por exemplo, 5 doses de heroína por semana, ele vai passar a usar 4,5. Se ele resistir, passa para 3. Se resistir mais, passa para 2. Aí depois eles vão diminuindo o volume da dose. Vão pouco a pouco, até que o indivíduo não usa mais. Mas há casos de pessoas em que isso não funciona bem. Há casos que o indivíduo toma uma pequena dose, mas fica com mais desejo do que se não tivesse tomado, porque o pouco alcaloide que foi ingerido apenas excitou no indivíduo a realidade do desejo que ele tinha. É como se mexesse na ferida e desse a ele um desejo maior. Por causa desses casos, alguns terapeutas não admitem esse tipo de tratamento, mas regra geral tem-se usado isso baseados no conhecimento de que os alcaloides obstruem os canais do cérebro. E quando o indivíduo deixa de usar a droga repentinamente, esses canais são desobstruídos. Como pelos canais do cérebro sai aquela descarga elétrica bioquímica que nós explicamos ontem, ele que tinha uma quantidade de canais, ao serem obstruídos pelos alcaloides, o cérebro abriu outros canais imediatamente, porque pela natureza a máquina cerebral foi construída e elaborada para fornecer energia para os órgãos. Então, todo órgão do nosso corpo recebe um quanto de energia fornecida pelo cérebro. Uma vez esses canais obstruídos, os órgãos apelam para a energia cerebral. Aí ele libera, abrir outros canais. Se o drogado para de usar abruptamente, os outros canais que estavam obstruídos imediatamente se liberam. Aí o indivíduo fica com canais em excesso abertos no cérebro. Então, essa descarga acentuada de impulsos elétricos no cérebro dá também um desequilíbrio profundo, acentuando a síndrome da abstinência. Então, baseado nessa hipótese de conhecimento, que é bem constatada, alguns terapeutas vão diminuindo a dose do usuário. E pouco a pouco ele vai se libertando. Agora, fica muito difícil quando em países ricos se libera a droga. Quando se libera, o indivíduo tem já um amparo social, jurídico, cultural, de que ele não é um doente. Aquilo é apenas uma opção de comportamento. Alguns estados, nos Estados Unidos, o governo controla as gramas a serem vendidas, que é a grama básica para um viciado não entrar em overdose ou não ter qualquer problema mais grave com a utilização.
Na Suíça, na Suécia, nos Países Baixos também, e na Europa de um modo geral, eles também controlam pela seringa o volume que o drogado vai tomar. Até mesmo os viciados. E isso é vendido às vezes nas bancas das ruas, ou nas praças, ou nas farmácias. Eles podem comprar livremente. E há casos que alguns outros viciados fazem até estoque em casa, para ir tomando pouco a pouco, dentro de um certo limite de controle, que eles julgam que não dê prejuízo. Aí nesses casos é muito mais difícil qualquer possibilidade de recuperação. Mas aqui nos países onde a droga ainda é proibida, ainda não é liberada, é considerado crime, o tráfico, há um desamparo social para o usuário, para o drogado. E de uma forma ou de outra, isso ajuda todos esses tratamentos que ficam amparados. O indivíduo não tem uma certa liberdade social para optar se ele quer ou não quer, porque na sociedade já há um desapoio, um desamparo para que ele não use a droga. Ele não tem essa facilitação externa. Mas o problema é tão complexo, porque dificilmente o drogado admite qualquer tratamento. Como nós dissemos ontem, é uma coisa complicada, porque ele sente prazer no uso da droga. E é muito difícil você dizer a alguém que está sentindo prazer com alguma coisa, que tenha que se libertar daquilo. Depois, nos efeitos subsequentes, a ausência da droga é que faz mal ao indivíduo. Então, toda vez que ele não tem a droga, ele passa mal. E é difícil você convencer que aquele alimento que ele precisa para ficar bem é uma coisa que ele tem que largar. É a mesma coisa de você chegar para o indivíduo e dizer: olha, você não vai comer hoje, nem beber hoje, porque isso faz mal a você. Isso é só a sua opinião para ele. E para ele, aquilo é mais importante do que a comida. Chegar para um drogado e perguntar, se ele tiver com fome, com desejo da droga, se ele quer comer ou botar a droga, ele prefere botar a droga para depois comer. Nós vimos ontem, no exemplo que damos, uma experiência dos ratos, no hospital do Brooklyn, com o Dr. Henry DeBlaser, dos ratos viciados, vocês devem estar lembrados, não é possível que esqueceu que foi ontem. Os ratos viciados preferiam morrer com um choque elétrico na gaiola do que ceder a desistir de pegar o pedaço de alimento envolvido na droga que ele era dependente. Enquanto no caso da comida, o ratinho morria de fome, mas não tomava o choque. No caso da droga, ele morria de choque, ele ficava com a patinha assim, roçando a droga. Então o ser humano vai nessa viagem assim, em busca do desespero. Acreditamos que existem outros recursos terapêuticos que ainda serão descobertos junto ao drogado. Entre eles, já se discute até algumas doses de outro tipo de droga que causam uma espécie de reação de resistência às drogas utilizadas. Aqui no Brasil já existe um tratamento, por exemplo, com o cigarro, que é curioso, para o indivíduo deixar de fumar. Primeiro tem um tratamento caseiro, que o indivíduo passa a ter um enjoo do cigarro tão profundo que ele tem uma rejeição brutal. É o indivíduo cortar o filtro do cigarro, um cigarro bem fumado, principalmente aquele que ele fumou com mais vontade. Ele corta o filtro do cigarro, se ele fumou 2, antes de dormir ou 3, ele apanha os 3 filtros, põe no meio copo d'água e põe na cabeceira da cama, deixa aquilo de molho. De manhã ele tira o filtro e bebe a água. É uma sensação tão desagradável no organismo, porque ali tem nicotina concentrada. Já que ele puxava aspirando, agora ele vai tomar em líquido. Então há uma inadaptação orgânica. Ele fica com aquele gosto da nicotina, porque o cheiro ele já está acostumado. Então ele tem uma inversão dos sentidos. No terceiro copo d'água, quando ele pega o cigarro para pôr na boca, que vem aquele cheiro, ele já joga fora. Aí ele fica na luta entre o cheiro e a rejeição dele.
conversando com eles. Então ele vai fumar com uma velocidade muito maior do que ele fuma e vai puxar 10 ou 15 cigarros. Ele só vai parar quando ele tiver um cansaço respiratório. Então ele vai tragar, respirar, tragar, respirar, tragar, respirar, vai apagar o cigarro e ele vai fumar em 10 minutos, por exemplo, ele estabelece o maior número de cigarros possível. Aí o que é que acontece? Não tem aquela história que o camarada diz, tudo demais é sobra, tudo demais enjoa? Aí ele fica meio enjoado do cigarro. Porque assim, a periodicidade do vício é o estímulo que vem, é alimentado, volta. Depois o estímulo vai embora, volta de novo. Aí o camarada vai realimentando, é uma cadeia, um ciclo. Mas quando ele põe 10 cigarros de uma vez, ele fica encharcado do conteúdo. Então há uma intolerância orgânica. Na quinta, sexta sessão, o indivíduo já está fumando assim 20, 10 cigarros, um atrás do outro, ele não quer saber mais de cigarro. Ele cria um enjoo e é um efeito tão contrário que ele fica com mais dos antipáticos da fumante. É um fumante junto dele, ele diz, minha amiga, apaga seu cigarro, eu não aguento ver isso mais. Porque ele fica ali só fumando cigarro, naquele estúdio. Então são as técnicas curiosas que vão sendo descobertas por efeitos psicológicos, efeitos de reação química, física, e que dá certo. Em alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos dá certo. É claro que em todos esses tratamentos conta muito a vontade do indivíduo. Se ele não tiver o mínimo de força de vontade, aí a coisa é impossível de ser feita. Aí ele tem que estar nas mãos do destino, esperar a desencarnação dele, é para ele desencarnar fazendo aquela viagem. Porque a viagem da reencarnação não tem volta mais para o mesmo corpo. Ele já faz uma passando da fronteira, e aí já fica no além. Mas de todas as formas, a depender da periodicidade de uso, da duração do vício que o indivíduo carrega, ele sempre sai daí com algumas sequelas. Porque a droga é uma espécie de atoleiro, que mesmo que o indivíduo saia de lá, dificilmente ele sai sem ficar sujo. Ele sempre traz algum embotamento mental posterior. Ele traz alguma perda nas caracterizações da sua cerebração. Agora, dentro do pensamento espírita, nós até que poderíamos fazer uma série de recursos, oferecer uma série de recursos terapêuticos na recuperação dos drogados. Exatamente porque nós conhecemos as implicações espirituais, desde que estão ligadas às obsessões, até as técnicas fluidoterápicas do trabalho de paz. Como nós vimos ontem, os alcaloides atuando no perispírito do indivíduo, levando para ali uma descompensação vibratória, uma descompensação energética no campo, faz com que o drogado fique com o seu campo, ou as suas energias, encharcadas também por aqueles impulsos energéticos dos alcaloides. Então, há toda uma contaminação também a nível perispiritual do conteúdo das drogas. E isso pode ser feito, uma terapêutica, na área dos passos, usando técnicas para que o indivíduo, recebendo uma renovação fluídica ou energética, aquelas energias barônicas sejam dispersadas e ele seja reanimado, realimentado de energias renovadas. É como se você tivesse um copo de água suja e fosse jogando água limpa dentro. O copo vai derramando, a água suja vai saindo, a água limpa vai entrando, depois não tem mais água suja, só tem água limpa. Depois o trabalho mediúnico junto com o drogado, você pega, por exemplo, faz uma anamnese com ele e vê os sintomas que ele sente, se enquadra nas características da obsessão. E aí ter sessões mediúnicas dirigidas para esses viciados, com trabalho de libertar ele das influências espirituais nocivas, que não raro estão dentro do seu campo psíquico. E se tiver espíritos de drogados que por ali sugam ou se alimentam dos efeitos da droga, eles não têm o menor interesse que a pessoa se recupere. O maior inimigo desse
são os terapeutas do cliente dele. Porque aquele cliente é o canudinho que ele tem para se abastecerem. Mas aí com a terapêutica espírita, teríamos uma boa profilaxia, porque atuaríamos no campo espiritual do indivíduo. E haveria aí uma ação energética com efeito de dentro para fora, onde se atuaria no perispírito e dali aquilo desaguaria para o corpo. Depois, a ocupação do drogado com o conteúdo do conhecimento espírita. Aliás, isso é uma coisa que nós espíritas exploramos pouco, que é um recurso terapêutico que poderíamos chamar de plioterapia. Às vezes, o livro certo, para a pessoa certa, no momento certo, faz mais efeitos com mais profundidade do que o divã de um terapeuta com 10 sessões de análise. Porque o que é o terapeuta? É alguém que te escuta, dependendo da linha terapêutica, ele vai te dar uma ideia. Ele é um recalchutador de mente. Ele vai arrumar a sua cabeça, que está toda perturbada, atrás de muita bobagem ou de coisa nenhuma. E o terapeuta é um recalchutador, ele vai arrumar as coisas ali. Através de ideias, você recebe orientações, ou libera os conflitos, tem alguém que te ouve e você passa. Com a literatura espírita, que é a maior filosofia de comportamento e terapia que a gente tem, o indivíduo pode, através da biblioterapia, com uma seleção de livros específicos para determinado caso, como por exemplo, o indivíduo está com ideia suicida. Você empresta uma meia dúzia de livros para ele sai com mais medo do suicídio do que toda a coragem que ele tinha para se matar. E tem sempre alguém para discutir com ele a abordagem do livro, o que ele achou, o que ele pensou. Porque quando o indivíduo começa a ter noções da indestrutibilidade dele, da sua eternidade, ele começa a mudar o foco de valor, de crença que ele carrega. Então há uma série de livros para indivíduos deprimidos, para indivíduos que estão com problemas conjugais, problemas de conflitos matrimoniais, que a boa literatura recalchuta a cabeça da pessoa, leva o indivíduo a um estado de mudança de valores, porque a gente sofre muito pelos nossos apegos. Aliás, Buda já dizia que dor é sinônimo de apego, só sofre quem se apega. Isso é tão verdadeiro que está nas coisas muito simples. Os sofrimentos de angústia, uma série de coisas que não aparecem, são os sofrimentos que mais nos atormentam. Às vezes, mais tarde, a gente tem até uma somatização orgânica de uma veiculação de doença grave no corpo, que é um efeito das causas psíquicas que a gente passa. Porque existe uma causa moral e espiritual das doenças que não são detectadas. Ninguém considera, por exemplo, ódio excessivo doença, inveja excessiva doença, orgulho excessivo doença. Agora, isso se manifesta no corpo das mais diversas formas. O indivíduo libera certas cargas de reações hormonais que acaba degenerando mais tarde as suas estruturas orgânicas. Aí o que acontece? Se nós utilizarmos o recurso de orientação psíquica para o indivíduo, ele tem um levantamento do seu estado de ânimo moral e espiritual. Essa biblioterapia a qual nós estamos nos referindo, ela é de uma utilidade tão grande, porque nós somos aquilo que sabemos, e o homem vale pelo que ele muito sabe. As nossas decisões e conceitos têm muito a ver com o nosso nível de discernimento. As nossas mágoas e dores, e também os apegos, têm a ver com os níveis de discernimento. E o nível de discernimento que a gente tem vai caracterizar o nível de maturidade que nós estamos. Dentro dessa área dos sofrimentos e apegos, tem uma história que é curiosa e simples de perceber bem isso. Digamos que um rapaz encontra uma moça. Aí se paqueraram ali, no primeiro dia, marcou o encontro. 5 horas da tarde, naquela praça ali da Orla do Recife. Aí a moça ficou assim, impressionada por ele. E ele, mais ou menos por ela. Aí marcou para as 5. Aí ela chegou lá 5 para as 5.
Quando chegava perto da esquina que ela olhava, o carro dele é um. Antigamente tu via de cavalo, sempre os romantistas. Hoje vem de Monza, assim num Fusca todo limpinho, brilhando. Aí o camarada chega ali, ela fica olhando os carros, o dele é Monza, aí ansiedade. Aí dá 5 e 5, passa o Monza na mesma coisa, ela diz, é ele, se ajeita quando passa, nada. Aí dá 5 e 15, ela já está aqui no aguenta, ele não vem. Já está sofrendo porque se apegou. Já começou o apego, aí já veio o sofrimento. Se não tivesse se apegado, ó, podia dar 5 e meia, 10 para 6, não veio, foi embora. Mas se apegou, começou a sofrer. Aí quando ela está assim, aquela carga já, dizer que, poxa, tratante, marcar comigo, deixa aqui eu esperando, toda arrumadinha, assim nas pontas. Aí quando dá 5 e meia, vem o Monza. Quando ela vê o Monza meio assim, o cara, não, ele está todo com um problema lá. Quando chega a vez de indivíduo, aí desmancha. Porque ali, aquele estresse vai embora, ele esquece tudo, aí ele desce, fica ali na orla, olhando assim, de repente, vem uma moça de lá e diz, fulano, por aquele susto, ele também tomou um susto, beijinho do lado, beijinho do outro, e tal, a moça, você tá mal, daí eu vim, cheguei nos Estados Unidos faz 10 dias, poxa, você nem me escreveu que ia voltar, e tal, aquela conversa ali, só que é minha amiga. Aí quando apresenta como amiga, ela já fica meio, aí vê que a atenção para a outra foi mais do que a dela, e ela começa já a ir sofrendo também, já é um sofrimento até inconsciente. De repente ela diz assim, se você não se importa, era uma amiga minha de Nova York, chegou agora, olha, a gente não podia remarcar nosso encontro hoje. Aí desgraçou a pobre da mulher. Aí ele bota a outra no carro, pergunta se ela quer uma carona, ela muito orgulhosa, assim por dentro se matando, diz, não precisa não, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Eu já estava assim preparada, pensando que você não vinha mesmo, já era 5h30, e aí ele entra no carro, vai embora, ela vai para casa, em tédio, sofrendo, aquele sofrimento, foi desconsiderada, tudo isso porque se apegou. Já viu que o indivíduo recebe uma joia, a mulher recebe uma joia bonita, põe no dedo. Apegou já é sofrimento. Se o ladrão roubar, é tristeza, vai passar 10 anos, tinha mais não, conta para todo mundo, me roubaram, me assaltaram, aquela indignidade. As nossas dores são pelos nossos apegos. Na hora que a gente criar um clima diferente em torno disso, a gente sofre menos. A gente sofre menos. Daí, quando se diz que a gente deve se desapegar das coisas, esse apego não está de nós para a coisa, não. Está de nós para a nossa realidade, de apegar às coisas. Porque o verdadeiro desapego não é nenhum dos bens materiais. Há um desapego mais profundo, que é o desapego do ego. Esse é mais difícil do que dos bens materiais. Se você for desapegado do ego, você pode ter tudo quanto for bem. Aquilo lhe pertence, mas você não pertence àquele bem. Porque tem indivíduo que é escravo do que tem, de tal forma que não pode viver sem aquilo que tem. Aí ele fica, é o ego dele que é apegado. Aliás, tem um relato curioso que nós ouvimos lá na Índia, junto com Sai Baba, esse líder espiritual extraordinário. Tinha uma mulher muito aflita, ela emocionada, olhava para o Sai Baba e chorava, balbuciava assim, aquele choro compulsivo. Aí o Sai Baba conversou com todo mundo, deixou ela dar uma choradinha, ele é assim, bem psicólogo. Ela deu uma choradinha, ele olhou e disse assim, minha filha, o que você quer de mim? Aí ela olhou para ele, deu mais outra chorada, na hora que ele se dirigiu, aí é que foi o negócio. Aí ela olhou para ele e disse, Sai Baba, eu quero paz. Ele ia estar num desespero terrível. Aí ele olhou para ela, a frase dela foi essa, eu quero paz. Aí ele disse assim, o eu é o seu ego, razão do seu apego. O querer é o seu desejo, que alimenta o seu ego. Tire o eu, que é o ego, e o querer, que é o desejo, e sobra a paz que você precisa. Rápido e profundo. Estava tudo nela. E ele respondeu a paz que ela precisava com as mesmas palavras que ela pediu. Sofria, estava em desespero porque era pegada. Devia ter um ego danado, um desejo danado. E
e apegado a tudo quanto era coisa que não valia coisa nenhuma. Bastava tirar o ego, o desejo, o alimento do ego, sobrava a paz que ela estava correndo atrás, estava dela própria. Então, dessa forma de vida, de percepção, a gente poderia pensar num tipo de terapia para o drogado, onde ele encontrasse nele mesmo o estímulo da libertação. Por mais recurso externo que se apresentasse para ele, mas no fundo é nele que está o torque de saída. É ele que é o momento de decisão do seu próprio processo. O resto são ajudas, são apelos, são caminhos, mas quem vai percorrer o caminho é o próprio indivíduo. Tudo isso são bússolas que apontam direções. Não há dúvida que tem momentos que essa bússola tem uma muleta, uma cadeira de rodas que vai guiando a pessoa. Mas o indivíduo tem que pelo menos querer sentar, se deixar ser levado por algum momento para que ele se recupere. Mas, de todas as terapias, há uma que é indispensável e um elemento que não pode deixar de nunca estar presente, principalmente junto da família, que é o afeto dos pais, a transição de amor da relação com o drogado e com aqueles que querem a sua recuperação. A gente sabe que é muito difícil, mas às vezes o drogado assim dá sinais de amor para o pai ou para a mãe, porque não é fácil ter um filho drogado. Há muitos casos de pais que preferiram a morte do filho. Há casos de pais que no momento de desespero lá, quando o filho apanhou uma arma para agredi-lo, ele teve que matar o filho. E casos de pessoas famosas. Há depoimentos, há casos que foi, por exemplo, o tribunal, saiu na revista Seleções, e um jurado votou de 5 votos a 2, libertando o pai que matou o filho drogado. Porque ele tinha ameaçado de matá-lo a ele e a própria mãe. Veja que a coisa chega a um nível tão inaceitável e desesperador que até o tribunal é capaz de votar que o pai matou o filho e tinha essas razões. Mas o melhor para isso tudo é que o indivíduo não precise ser tratado. Para que ele não precise ser tratado, só tem uma forma: ele não se tornar viciado. A grande eficácia no tratamento dos drogados, ou para o efeito das drogas, seria um tratamento eminentemente preventivo. Mas esse tratamento preventivo deveria ser uma coisa liderada pelas leis sociais, pelo governo, introduzido no currículo pedagógico da educação, nas salas de aula, nas escolas. Deveria ter sempre orientação aos pais sobre isso, sobre as drogas. E deveria ter uma espécie de discussão paracurricular ao lado do currículo oficial. O governo deveria obrigar todas as escolas do país a ter esse tipo de grade escolar, de abordagem, porque aí os jovens fariam parte do currículo, esse tipo de conteúdo de aprendizado, onde lá se discutiria as drogas nos seus mais variados campos, porque a maioria dos indivíduos que adentram o caminho escuro das drogas foi por inocência, por total ignorância, ou foram iludidos de situações das quais eles desconhecem. Então, se houvesse essa prevenção generalizada, e aparelhado a isso, uma ação policial junto aos traficantes, uma conscientização onde se fizesse livros gratuitos para que os alunos tivessem acesso a eles, que fizesse parte até da sua avaliação do que ele aprendeu sobre as drogas, que a escola estabelecesse isso, haveria uma conscientização maciça no país, e uns 5 ou 6 anos nós teríamos uma deflexão terrível. Não tendo quem busque a droga, não tendo viciados, não tendo a lei da procura, não vai haver a lei da oferta. A máfia vai ter que mudar o plano, porque ela não vai ter como traficar, porque não vai ter quem vender. Então, quando ela vê que o mercado não dá dinheiro, é um investimento infrutífero. O grande problema da droga é que corre muito dinheiro atrás do tráfico. E dinheiro altíssimo. Altíssimo dinheiro. Os países que liberaram o uso da droga, hoje estão completamente arrependidos. Agora a Suíça acabou de fechar a praça onde os drogados iam se picar por
ciclicamente. Mais ou menos 5, 10, 15 mil agulhas, em época de muito turismo, são coletadas por dia, nos períodos em que é permitido se picar a praça. Então ali a gente vê mais ou menos uma multidão de amolentados. É uma verdadeira cena umbralina. O pessoal caindo, desmaiado, se estertorando, outro tremendo, das mais diversas posições. Tem gente que bota pico no pescoço, porque não tem mais veia. Porque a droga, ela contrai os vasos, ela diminui a circulação sanguínea na periferia. Então a veia vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançada. Aí o indivíduo parte para o pescoço, porque aqui tem sangue. Daí não tem, ele vai para as áreas vascularizadas. Se vê jovens ali escondidos atrás de um banco, estão aplicando a droga nos órgãos genitais, onde há vascularização. Mas é uma coisa mesmo assim, inacreditável. E a Suíça acabou de fechar a praça, porque as cenas deprimentes começaram a entrar em estágio publicitário muito difícil, e eles tiveram que fechar. Agora está tendo a maior confusão para liberar. E há até políticos que recorrem a esse tipo de providência, porque acham que isso aí daria menos problemas sociais. É um deságue mais fácil, mais facilitador. Então vejam em que nível chegou os conflitos sociais em torno disso. Então aqui no Brasil, principalmente nas cidades do Nordeste, a realidade da droga tem uma identidade própria. O Brasil é um país de consumo, mas não é assim um consumo alargado, mas um consumo maciço significativo. Mas o que o Brasil é uma grande ponte aérea para o tráfico. Se houvesse esse tipo de conscientização social, popular, e a própria sociedade também exigisse isso, se os pais exigissem das escolas, tanto hoje quanto se exige nas propagandas, mais das prevenções, tivesse isso para as drogas, mas não assim de época em época na televisão, mas fosse uma coisa mais de bastidor, de profundidade, não precisava nem fazer propaganda na TV, bastava que se atuasse com trabalhos ligados às famílias e às escolas. Essa geração atual se libertaria da droga, e nós teríamos um número muito insignificante de pessoas viciadas, mas muito insignificante, porque aí até a repressão policial ficaria sem muito trabalho para fazer, uma vez que os traficantes não teriam a quem vender o produto. Aí teria que mudar o investimento, porque o que eles querem é manter o mercado. Quanto mais viciados existirem, melhor, porque eles têm a quem vender. Esse é que é o problema. Não há outra solução, senão dentro de um processo educativo. Está provado que a repressão policial e há denúncias muito graves, que toda vez que tem uma campanha forte, a máfia até gosta, porque aquilo sobe a cotação do mercado. Porque o traficante, na hora de vender, argumenta que a polícia está no encalço e a droga agora tem que ser mais cara. Aí o usuário paga uma porcentagem a mais pelo trabalho de distribuição que o indivíduo passou. E aí a máfia fatura mais. Repare uma coisa curiosa. Quando estourou aquele escândalo dos Estados Unidos, no caso do Watergate, que o Ronald Reagan tinha usado aquele problema dos reféns americanos com os ricos, e quase que acontecia com ele o que aconteceu com Nixon, o ex-presidente dos Estados Unidos, que morreu anteontem. Ele foi aquele bafafá no país inteiro, aquilo circulou os outros países americanos. A esposa do Nixon, no outro dia dessa confusão, lançou uma campanha internacional. Não às drogas, camisetas, adesivos, propaganda em rádio, panfletos. Até o Brasil entrou na campanha que a Nancy Reagan promoveu. Mas, em verdade, aquilo foi uma espécie até de despistamento. Porque os homens que levaram os hippies para os reféns eram traficantes de droga ligados à máfia, que foram contratados pela Casa Branca. Então, para isso não cair assim na boca do povo e o Reagan ficar mais desmoralizado do que já estava, foi lançada aquela campanha estonteante contra as drogas, porque aí ninguém fazia qualquer associação, como não foi feito.
gente vê que a coisa é uma hidra, tem laços políticos todos os lados, e aqui no Brasil a droga se infiltra com muito mais profundidade do que eles imaginam. O que aparece é apenas a ponta do iceberg, que a gente não vê, que está por trás de todo esse movimento fenomenal. Então é um tanto difícil. Você sabe que hoje no Amazonas tem plantio de cocaína, há cultivos extraordinários pelo Mato Grosso, e há lugares que não são nem patrulhados, eles são disfarçados de uma série de coisas. Os traficantes absolutamente bem aparelhados, bem armados, com armas que nem a polícia tem, fica difícil o alcance até eles. E depois eles têm uma arma corruptora, que é a arma do dinheiro. E não é todo mundo aqui no Brasil que não é corruptível, porque no Brasil diz que a corrupção está até na genética. Eu não acredito muito nisso, mas é corrupção que começa até na sinaleira do trânsito. O camarada está errado, os documentos do carro todo pendurado, ele tenta argumentar, fala manso com guarda, quando não tem jeito, aí ele apela para a corrupção, apela para uma propina, e o guarda já está tão acostumado que o pessoal até diz assim lá na Bahia, quando a gente viaja, diz assim, hoje é dia de sexta-feira, bota os trocadinhos aí, esse documento que você tiver acostumado que os guardas precisam fazer feira, e para tudo. Uma vez um me parou, aí o detalhe do documento era tão mínimo que eu poderia passar, já tinha passado por outros. Aí ele levantou o capô do carro, foi olhar se estava tudo em ordem, aí chegou assim e disse, joga o trocado aí dentro do motor. Aí eu disse, não joga não, senhor. Aí ele disse assim, olhou para mim e disse, não vai me dar nada? Eu disse, não, senhor. O senhor não ganha o salário, então não sou eu que vou rechear o seu salário. Ah, mas você está sendo duro comigo, hein? E disse, o senhor está sendo apelativo comigo. Aí ele falou, não vai me dar nada, rapaz. Se eu quiser, eu deixo você preso aqui, seu documento, é que uma multa dessa é caro. O senhor me multa, mas eu não lhe dou a justiça. Nem adianta o senhor insistir. Aí ele ficou por ali, deu uma voltinha, vou falar com o meu chefe. Aí fui lá falar com o chefe tem um negócio lá. O chefe, aqui. Ele disse, eu já disse a ele que não dou, eu vou dizer ao senhor que eu não dou, porque eu não concordo com isso. Isso não está certo. Se eu tivesse absolutamente errado, o senhor me atuasse, mas não me pediu a gorjeta. Aí quando ele viu que eu estava começando a andar lá, imagina, eu não conheço o senhor não. Eu disse, eu não sei. O senhor mora onde? Aí fez, eu também moro lá e tal, não sei. Voltou, virou, mexeu. Eles frequentavam sempre. Quer dizer, a mulher frequentava e ele ia de vez em quando com a mulher. Disse, você é gente boa, rapaz, chama o colega aí, colega, o cara é gente nossa, tal, aquela onda. Aí ele disse, que coisa mais incrível. Entrei no carro e fui embora. Mas sorte que ele era um espírita que não era supino, porque até se ele fosse, iria fazer que não me conhecia, ia pedir minha gorjeta de qualquer jeito, eles não me passaram a multa. Mas você vê que tem coisa, aqui o espiritismo é assim, tem até a turma que se passa de todo tipo de espírita. Tem a história do drogado, que foi assim, o espírita que morava lá na Bahia, ele era policial e combatia traficantes. Mas tinha uns traficantes que eram viciados, que ele ficava amigo, porque o traficante viciado é digno de pena. Aí ele morava sempre em bairro de marginais, porque ele ficava dirigindo delegacia de polícia. Aí ele, tenente, fazia logo amizade com todos os ladrões da área e a turma não entrava na casa dele. Então ele dava carona ladrão, a mulher dele não gostava, mas ele dava carona ladrão, o camarada ia ali, se sentia dentro do opalão dele, imagina, assaltante, sequestrador, ele dava carona, como é que vai as coisas e tal, conversava, e todo mundo sabia que ele era espírita. Ele distribuía evangelho para os presos, fazia culto para os presos, conversava com os presos e tal. Aí quando é um dia, ele saiu de casa, e estava por ali, ia para a delegacia de entorpecentes e tal. Aí recebeu uma paulada na cabeça, desmaiou, roubaram carteira, tudo dele. Aí ele foi parar no hospital, levou 11 pontos na cabeça, foi uma tragédia. Aí ele faz um curativo, todo ferido ali, a esposa. Aí ele, para o carro aí, a mulher parou, ele chamou. Aí você vai dar carona de novo esse povo?
senhor se acidentou? Ele disse, não, rapaz, eu fui assaltado. Aí eu disse, aqui, senhor, um quarteirão. Eu disse, não, aqui ninguém é assalta. Olha, doutor, isso é novato na área. Porque a turma toda aqui lhe conhece. Aí ele disse assim, mas eu fui assaltado. Agora, rapaz, estou precisando da sua ajuda. Roubaram meus documentos, nem pelo dinheiro mais eu estou preocupado. Mas eu quero meus documentos. Doutor, o senhor fique tranquilo que eu vou descobrir quem fez isso. São as 3 horas da tarde. 11 horas da noite o telefone tocou. Se o senhor vem aqui para a delegacia, tem 4 caras presos. Eu já sei quem foi que fez com o senhor. O que fez está preso entre os 4. Aí ele foi lá, aí mostrou a ele um negão assim, fortão, alto, daquele bem musculoso. Aí chamou o rapaz, mas foi você que me assaltou, hein? Aí o rapaz disse assim, olha, ele estava refugiado, saiu pouco tempo da prisão, estava duro, com fome, não tinha encontrado a gente, não conhecia o senhor, ele estava preso há 2 anos, o senhor está morando aqui há 1 ano e meio, e ele bateu na cabeça. A gente já conversou com ele está até disposto a devolver um pedaço de dinheiro, porque ele já gastou a metade. Aí ele chamou o rapaz, foi a conversa, aí o cara ficou assim, a gente não sabia que o senhor era gente nossa, tal, eu realmente não sabia, o colega falou, e é verdade. Aí ele disse, você sabia que eu podia pegar aquele guarda ali e mandar ele pela surra? Aí ele falou assim, doutor, tal, disse, mas eu não vou fazer isso não, porque eu sou espírita. E quando ele falou isso, o negócio levantou os olhos assim, de uma espírita? Ele disse, então me dê lacinho, que eu também sou. Ele devia ser um batedor de folha qualquer aí, e que achava que o camarada era espírita igual a ele. Ele disse, você é espírita? Ele disse, minha mãe é babalorixá de Rantão, eu sou do terreiro. Mas o meu negócio, doutor, é que eu preciso de uns baseadozinhos aí, então eu tenho que me virar, né? Porque a coisa é difícil e tal. Aí ele era viciado e traficante. Você vê como todo mundo se passa de espírita para todo lado. Até traficante, drogado, é espírita de todo jeito. Quase querer. Daqui a pouco ele declamava lá a prece de Cáritas para fazer a prece de encerramento do encontro com o tenente. Mas a gente observa as coisas curiosas. O pensamento espírita, ele teria condições de oferecer esse tipo de ajuda. Aliás, no centro espírita que a gente recebe casos tão graves quanto de drogados, que é o caso dos obsidiados. São pessoas em crises compulsivas, tanto quanto a da droga. Que poderíamos fazer até um trabalho paralelo. As pessoas que têm, assim, disponibilidade, que têm inclinação para esse tipo de trabalho, poderia criar no centro espírita um tipo de assistência, ou ligados ao centro espírita, um tipo de ajuda intermediária entre os locais que já existem, tratamentos, fazer uma pesquisa, uma avaliação, como lidar com isso, estudar o processo e abrir um pequeno espaço, fazer uma espécie de socorro-terapia para isso. Mas o mais interessante também seria a gente introduzir, junto às aulas de juventude espírita, de evangelização espírita, sempre conteúdo sobre drogas, com explicações para os pais, explicações para os filhos, porque às vezes aqueles filhos podem até não serem drogados, porque tem uma formação espiritual na família, mas os seus colegas, os seus companheiros podem receber dele qualquer ajuda, porque ele carrega um conhecimento consciente. E muitas vezes alguém que está na droga, quando nos diz a respeito, a nossa atenção é de afastamento, é de ficar distante. E se de repente aquela pessoa tem um amigo, que é amigo dele, apesar disso continua amigo, o abraça, o compreende, é nele um apoio, ele não se sente tão isolado, porque o drogado, ele tem uma única companhia, é a droga e o prazer. Mesmo aquele que lhe dá a seringa ou lhe dá o objeto, não é o amigo dele, porque só dá a ele se tiver em quantidade que não lhe faça falta, que ali é o pão dele, o pão sagrado. Então ele é um solitário, ele não tem ninguém nem para ouvi-lo, porque todo mundo que o ouve o recrimina, o rechaça, marginaliza. Então daí essa orientação para os filhos, para os jovens espíritas, dentro dessa faixa etária de adolescência e até mais um pouco adiante, uma conscientização sobre droga,
essa visão mais específica, sempre com aulas, com palestras, com seminários, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, traria esse tipo de consciência para fazer um trabalho de profilaxia, de socorro a colegas drogados. Seria a ação do jovem consciente com o indivíduo que usa drogas. Geralmente, os próprios pais não depositam esse tipo de confiança nos filhos, porque se o pai souber que o filho está andando com alguém que usa maconha, já é um esporro quando chega em casa. Olha, eu soube que você está andando com fulano, hein? Ele é drogado. Não quero você com ele. Caia fora. Enquanto o pai espírita deveria ter outra conduta. Tentar usar o filho como uma ponte, se o filho tiver certa maturidade, como uma ponte de socorro. E tentar passar para o filho os elementos de conhecimento para que ele alcance o amigo. Se puder até o pai se meter um pouquinho, chamar o drogado na casa dele, ter um diálogo, ter uma conversa, e o filho entrar naquele clima de que o rapaz é doente, que precisa ser tratado. De repente o filho vai ganhando um amadurecimento para lidar com isso. Isso já é a maior vacina contra a droga que existe. Ele assistir o destino do indivíduo viciado, o depoimento do viciado, a perturbação do viciado, o sofrimento do viciado e a libertação do viciado. Já dá ao jovem um certo status de ocupação. E por que os pais às vezes não confiam nos filhos? É porque nem sempre os pais espíritas veem que seus filhos são espíritos. Sabe, mas não atua como tal. Sempre acha que aquilo ali é um menininho, uma pessoa que está precisando de orientação, esquece que ali é um espírito velho, mais velho do que ele em certos casos. Prova disso é que tem filho, quando fica mais velho, manda o pai fazer tudo, e o pai só faz o que o filho quer. Até no dia do voto, o senhor vai votar em quem? Vou votar em quando não quer, não, meu filho disse que é o melhor que tem. Ah, já disse, não, isso aí é meu filho que decide. Ah, eu vou perguntar ao meu filho para ver o que ele acha. Não, isso aí você tem que entender com o menino tal. Que ele, às vezes no passado o filho teve uma supremacia com ele, mesmo reencarnando como filho dele, como pai, ele dá conserto. Aquela respeitabilidade da autoridade que o filho tinha quando ele não era pai, do próprio filho. Então, às vezes, espíritos velhos estão ali, tem 6, 7 anos, é um corpo, mas tem uma maturidade muito grande. Eu tenho um filho de 9 anos, ele a cabeça feita, totalmente. Aí ele chegou na escola, a professora chamou a gente e disse: esse menino não brinca não tem criança do lado dele. Tem, mas ele é muito adulto. Eu estava pensando em tirar ele da turma. Eu disse, mas ele tem amigo de 4 anos de idade a 12. Agora ele bota todo mundo no bolso. Lidera todo mundo. Não é excepcional, não é nada demais, só é cabeça feita. Cabeça feita pelo espiritismo. Porque às vezes tem pais que dizem o seguinte: eu não vou forçar meu filho a ser espírita. Porque quando ele crescer, a profissão, a religião, ele é que decide. Isso é uma ideia meio falaciosa. Por quê? Se o pai escolhe a melhor escola, a melhor roupa, bota na aula de karatê, quer saber qual é a melhor academia. Se for para aula de natação, quer saber qual é o melhor professor de natação. Por que não dá ele a melhor formação moral? Porque o pai espírita também não elegeu o espiritismo como a melhor formação moral para ele próprio. É lá uma coisa assim, uma ocupação, mas ele não elegeu a doutrina como realizadora do seu destino. Porque se tivesse, era o melhor para ele, era o melhor para ele. Então é muito melhor que o pai vá formando o filho. Agora, o problema é que o pai pensa que o filho, para ser espírita, tem que frequentar centro. E quer que o filho se forme espírita frequentando o centro. O que é que acontece? As reuniões de adultos são profundamente monótonas, às vezes para os próprios adultos. Porque a gente chega nas palestras do centro, aquelas palestras mal fadadas, uma leitura do evangelho mal feita, aquele sermão de pastor. Então, aquilo olha, fica 10, 12 pessoas. E a diretoria e o pessoal que abre o centro, os parentes, ninguém aguenta. O sujeito sai de casa, pega o carro, gasta combustível, larga a novela das 8, grande concorrente, a poltrona, chega lá para ouvir aquela palestrinha. Quem é que fica? Ninguém. Não tem recurso pedagógico, não tem didática, só fica a gente com caridade. Imagine o filho de 8, 9, 10 anos vai ficar ali ouvindo aquilo. Aquilo para ele é um teste. O que o pai diz? Meu filho mora no centro, ele sabe, irmão. É bem a tortura. Então, esse tipo de coisa já vai dando a rejeição. Vai dando a rejeição na criança. Porque é antipedagógico para ele. Então, o que tinha que ser feito? Era apanhar o menino e começar a discutir
Porque o Espiritismo está nas coisas, não é um conhecimento à parte da vida da pessoa. Então isso fica fácil introjetar esses elementos. E até mesmo nas escolas de evangelização espírita, é preciso ensinar mais Espiritismo para as crianças. A gente fica muito preocupado em ensinar os antecedentes do cristianismo, quem foi Sócrates, quem foi Moisés, Jesus, aquelas coisinhas. Por que é que não fala de Espiritismo para o menino? Fala de obsessão, de reencarnação, de evolução, de mediunidade, eles entendem tudo. Fala o palavreado direitinho. Às vezes a gente até se surpreende, eles ficam mais espertos do que a gente no assunto. Hoje tem criança aí com 10, 12 anos, sabe tudo de computador. Mexe com o canto, mexe com o outro, o pai compra, não sabe botar um dedo ali. O menino liga, desliga, grava vídeo, desgrava vídeo, e o pai fica assim, meu filho liga ali, aquilo é porque ele não sabe, não é nem porque ele não tem vontade não. Eu se for, vai dar uma trabalhada no equipamento, que não vai acertar para futucar o dedo. O menino chega lá e em 2 minutos resolve tudo. Quer dizer, são espíritos velhos, a gente não tem essa ideia. Ali não é um livro branco que você tem que encher de coisa. Ali tem um conteúdo histórico, um espírito com toda uma bagagem. O corpo é novo, mas pode ser um espírito maduro. E é preciso que a gente mude essa pedagogia familiar. O espiritismo dá um conteúdo extraordinário para a gente criar um novo conceito de família. Uma família vendo uma realidade espiritual ali vigente, onde se possa valorizar o potencial das crianças, dos jovens. Então, um dos grandes elementos terapêuticos para jovens drogados são jovens não drogados conscientes. Porque se o jovem drogado, pela ilusão da droga, ele sente uma autoconfiança pelo uso, ele vai se questionar quando vê alguém com uma confiança maior do que ele sem uso. Depois a linguagem de conversação é próxima, é da mesma geração. Um homem de 40 anos que vai conversar com um jovem de 15, tem momentos de dificuldade de comunicação completamente diferente. A música é outra, a literatura é outra, a forma de ver o mundo é outra, as aptidões é outra. Imagina um cara de 40 lá, um cara de 14, 15, não está no funk, gosta da música funk, ele está ali atrás dos movimentos mais atuais. E o 40 está lá ainda, Ivan Victoriano, Calvin Peixoto. Quer dizer, é uma distância cultural, aí até a linguagem não tem alcance de conversação. Isso está até nas fatos. Então, ao invés da gente pegar os nossos filhos e ficar com medo de eles serem contaminados dos drogados, a gente devia prepará-los para ir ajudar os amigos drogados. E eles se sentirem úteis desde cedo nesse trabalho, nessa tarefa, nessa coisa bonita de trabalhar com as pessoas. Porque hoje esse trabalho de solidariedade é muito interessante, muito importante. E a discussão, a conversação, tem esse alcance em confiar nos filhos. Porque o filho se sente valorizado quando o pai passa para ele uma tarefa de absoluta confiança. Ele sente aquela importância de cumprir o dever, porque está se sentindo útil. Há filhos que se tornam impotentes e inseguros, porque os pais nunca lhe deram a liberdade de agir, de tomar uma decisão segura. Eu tive uma experiência diferente da minha vida, porque vim de família muito pobre, e comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 12 anos, minha carteira foi assinada com salário de menor. Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, eu tive uma vida independente desde cedo. O que me amadureceu em 10 anos, eu não conseguia em 30. Então, isso tudo porque houve circunstâncias, mas a família confiou. Então, a gente fica assim com aquela super proteção e trata o filho. Quando o filho se torna adulto, tem que ter uma distância que a gente não sabe por quê. Porque ele acabou estando no local onde nós nunca consideramos que ele estivesse. Isso foi a fase adulta. A gente sempre achou que ele era aquele menininho, desprotegido, fragilizado, e acaba o filho se sentindo assim mesmo, se formando dessa forma. Então, um grande trabalho que poderia ser feito é esse trabalho da autoajuda. Aquele tipo de tratamento que nós falamos no começo, que é feito nos Estados Unidos, onde há aquelas sessões públicas, onde os jovens drogados, os amigos dos jovens estão lá, os pais são preparados, porque às vezes os filhos falam coisas que atingem os pais, mesmo eles garantindo que não vão se incomodar, eles caem no choro convulsivo na plateia. Depois é feito um trabalho de acompanhamento, aquela coisa, porque o drogado às vezes fala pela alma, fala
culpando, ele sente o que ele quer dizer, mas aquilo é importante para ele, porque ele nunca disse a ninguém. Ele levaria sozinho o trauma, já está assim com uma casca, que é o núcleo mesmo da mágoa, já nem mais aparece. Já existe uma casca muito grande, um contorno, porque ele já foi manipulando a droga em função daquele tipo de rejeição que ele tinha. Na hora que ele põe aquilo para fora, ele se sente aliviado. Ele se sente assim, como se quisesse ter dito uma coisa que nunca foi possível. Aquela coisa presa acaba saindo. Mas aí o que ajuda? Os amigos dos drogados, os amigos dos pais, os terapeutas que estão junto dele, os colegas que já passaram, diziam também isso para meu pai, não se incomode não, depois eu me arrependi. Na hora que eu dei o depoimento, para mim, na verdade, mais absoluta do mundo. Hoje eu pedi perdão ao meu pai, disse que ele não considerasse que eu estava sob a ação de efeito de droga. A sua filha não está falando com o coração, ela está falando com a mágoa. Aí o pai vai entrando nos filhos também, uma outra filha que nunca na vida, dizer aquilo para ele, e o pai da menina do lado ali dando aquela força para ele também. Foi verdade, eu chorei mais do que o senhor, eu fiquei 3 dias sem dormir, e de repente aquele clima de solidariedade vai libertando a pessoa. As terapias de grupo têm uma eficiência extraordinária. Então a gente poderia alcançar também alguns recursos terapêuticos. O indivíduo que entrou na droga, ao invés de ele ser marginalizado, banido, ele deveria ser abraçado. Ele é alguém carente de afeto, de amor, de amparo. Isso a gente vê, nós temos um comportamento esquisito. Essa segregação também se faz com os homossexuais. Se o indivíduo às vezes tem uma tendência homossexual, a tendência é banir ele, deixar ele sozinho. Então ele vai procurar a grelha, ele vai procurar uma turma afim. E ele acaba se debandando exatamente no desequilíbrio, onde ele não deveria ter entrado. Então esse amparo, esse abraçamento, essa busca, é que é importante para que a gente realmente aprenda essa convicção de convivência com solidariedade. Nós estamos hoje, amanhã, com um tempo dividido, que vai ter depoimento ainda. Então nós faríamos o intervalo, daqui mais uns 2 ou 3 minutos, e depois teríamos o debate com algumas perguntas que ficaram de ontem e algumas perguntas que serão feitas hoje. Mas o que interessa dentro dessa conjuntura toda, depois desse panorama que nós abordamos ontem durante o dia, onde a gente assistiu essa viagem no tempo, do processo da droga, dos viciados, as consequências espirituais. Quando nós explicamos aquele processo da imigração dos espíritos, que é uma hipótese com a sociologia espírita, que aconteceu com a matança chinesa, nós temos que olhar isso de cima, sair um pouco da realidade social e olhar de cima. Imaginemos nós que exista hoje aqui no Ocidente a reencarnação desses mais de 100 milhões de espíritos, ex-drogados, reencarnados, espalhados pelo nosso meio, que levaram com ele mais aí 50 milhões, ou mais de 100 milhões de almas que se tornaram viciadas pela influência da presença dele. Qual seria a nossa tarefa nesse mundo coletivo? É uma tarefa de ajudar. Se o corpo da sociedade está enfermo, nós precisaríamos cuidar da saúde desse corpo social. Então, que caminhos nós abriríamos? Que ações nós construiríamos? Se a gente sabe que a ação eficiente é uma ação mais espiritual, mais de conscientização, cada um podia fazer a sua parte. Se numa plateia dessa a gente ouvir tudo isso que foi dito aqui, for para casa esquecer em 2 dias, e daqui a mais um mês aparecer um caso de drogado junto ao nosso filho, à nossa família, na nossa casa, na nossa escola, e a gente ignorar, ninguém está fazendo sua parte. Seria interessante se todo mundo que saísse daqui comprasse um livro sobre o assunto, fizesse uma literatura, começasse a dar mais atenção a esse tipo de problema, conversar já com os filhos a respeito disso, procurar saber deles, se não tem alguém no meio que possa estar envolvido, de alguma forma para que a gente também tentasse alcançar alguns e ajudá-los. Porque no começo da droga fica muito mais fácil. Até quando o organismo tem intolerância, é muito mais fácil. Quando os efeitos são subsequentes, é muito mais difícil. Aí é muito difícil.
mas não tem dúvida que é difícil demais. O indivíduo vai até o atoleiro, é como se fosse o seguinte: ele está usando, está achando que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, ele só vai sentir que precisa sair quando ele estiver morrendo afogado. É o limite máximo, aí que ele precisa ser tirado, ele já está, às vezes, sem esperança, ou sem impulso de vida necessário para que se faça alguma coisa por ele. Mas nós salvaríamos algumas reencarnações se nesse seminário aqui uma única pessoa conseguisse, depois de tudo isso, tirar alguém da droga, já teria valido a pena tudo que foi feito. Então fica assim a ideia, como estímulo, e a gente espera que em breve alguém consiga alguma coisa muito boa nessa área de amparo aos infelizes, vítimas do infortúnio da ilusão das drogas. Então vamos ao intervalo, deixa que a gente... Sexual, um problema que começa dentro de nossas casas. Como pais e mães que nunca receberam orientação falam de sexo com os filhos. Numa época